Olá, prepare-se para mais um Deep Dive. Dessa vez, vamos mergulhar no mundo da cauda longa. É isso aí. E como ela impacta a cultura e a economia? Já parou para pensar como a internet mudou a forma como a gente consome e produz? Mudou tudo, né? Mudou tudo. A gente vai usar como guia o livro A Cauda Longa, do Chris Anderson. O Chris Anderson. Esse livro dele é realmente muito bom. Ele mostra como a internet, né, impulsionou esse conceito da cauda longa e transformou tudo. Imagina um mundo onde o foco não são mais só aqueles produtos de grande sucesso, os hits, mas uma variedade enorme de produtos de nicho. É essa a essência da cauda longa. Exatamente. É como se a internet tivesse, quebrado as barreiras físicas das lojas. Aí abriu espaço para uma infinidade de produtos e de criadores, né? Que antes não teriam tanta visibilidade. É verdade. E essa mudança impacta vários setores, né? Da música audiovisual, do mercado editorial, comércio online. Impacta tudo. E o mais legal é que a cauda longa é meio que desafia a lógica tradicional do mercado. E, antes era baseado na ideia de que só os hits davam lucro. O Anderson, ele mostra que a soma de todas as vendas dos produtos de nicho, que é a cauda da curva de demanda, pode ser tão ou até mais lucrativa do que a venda dos poucos produtos que fazem muito sucesso, que é a cabeça da curva. É como se a internet tivesse democratizado o mercado, né? Total. Dando voz para uma galera, uma infinidade de produtores e criadores que antes não tinham espaço. Exatamente. Vamos pegar a indústria da música, por exemplo. Antes da internet, o sucesso dependia muito de gravadora, de rádio, de MTV. Era um modelo dominado pelos hits, né? Poucos artistas conseguiam alcançar o estrelato. É verdade. E aí veio a internet e mudou tudo. Mudou tudo. Plataformas como Napster, iTunes e depois os serviços de streaming, tipo Spotify, revolucionaram a forma como a gente consome música. É verdade. Abriram espaço para artistas independentes, sem contrato com gravadora, encontrarem seu público e construírem suas carreiras. Nossa, eu lembro da época do Napster. Era uma revolução. Baixar música de graça, compartilhar com os amigos. Era uma febre. Era demais. Mas, pensando agora, essa mudança impactou profundamente a indústria da música. Totalmente. Tanto para os artistas quanto para as gravadoras. É. A internet bagunçou o modelo tradicional, forçou as gravadoras a se adaptarem. Mas, ao mesmo tempo, abriu um leque de oportunidades para artistas independentes, né? Que agora podiam distribuir suas músicas diretamente para o público. Sem depender de intermediários. É isso aí. E o livro, ele traz um exemplo muito interessante, o do Lonely Island. Você conhece? Conheço. Um grupo de comédia que começou produzindo, sketches e raps humorísticos. Sim. E publicando online. E eles conquistaram uma bestia de fãs da internet antes mesmo de aparecer na TV. No Saturday Night Live. É verdade. É um ótimo exemplo de como a internet pode ser um trampolim, né? Total. Para a descoberta de talentos. Eles construíram uma carreira de sucesso sem depender das estruturas tradicionais da indústria do entretenimento. É isso aí. É o poder da cauda longa, né? Democratizando o acesso à produção e ao consumo de conteúdo. É isso aí. E essa mudança não se limita à música, né? Não. O livro cita exemplos em vários setores. Vários. Tipo o editorial, com a Amazon revolucionando a venda de livros, Sim, e o audiovisual, com a Netflix popularizando o streaming de filmes e séries. com certeza. A Amazon, por exemplo, eles perceberam o potencial da cauda longa É. ao criar um sistema que permitia a venda de livros menos populares, que não teriam espaço nas prateleiras das livrarias. Eles usaram a tecnologia a favor deles, né? Implementaram sistemas de recomendação, de busca, para ajudar os leitores a encontrar livros de nicho que atendessem aos seus interesses. Que legal. E essa estratégia deu muito certo. A Amazon se tornou gigante, né? Gigante. Do comércio online. Oferecendo uma variedade enorme de produtos. Muito além dos livros. Sim. E atendendo a uma gama diversa de nichos de mercado. É isso aí. É fascinante ver como a empresa soube usar a cauda longa a seu favor. Eles arrasaram e expandiram o catálogo para incluir produtos de nicho, investiram em tecnologia que facilita a descoberta desses produtos. Tanto a Amazon quanto a Netflix, eles entenderam que a chave para o sucesso na era da cauda longa está em oferecer uma grande variedade de produtos e serviços, indo além do sucesso de bilheteria, investindo num sistema de recomendação que permite a descoberta de conteúdo de nicho. E essa mudança de foco para os nichos, como impacta a produção de conteúdo?
Será que a gente está vendo uma democratização da produção? Com certeza. A internet e as tecnologias digitais, elas democratizaram a produção de conteúdo, permitindo que pessoas comuns criassem e compartilhassem seus trabalhos com o mundo. Tipo a Wikipedia. A Wikipedia é um exemplo incrível disso, uma enciclopédia online, criada de forma colaborativa. Com um acervo gigante, que rivaliza com as enciclopédias tradicionais. É verdade? É a Cauda-Longa em ação. Onde a soma de pequenas contribuições individuais pode gerar um resultado extraordinário. A inteligência coletiva. Exatamente. E com a popularização dos blogs, das redes sociais, das plataformas de vídeo como o YouTube, essa democratização da produção se intensificou ainda mais. Com certeza. Essas plataformas deram voz a milhões de pessoas, permitindo que elas compartilhassem suas ideias, seus talentos, suas histórias com o mundo. Essa mudança de paradigma descentraliza a produção de conteúdo, tira o poder das mãos de poucos e distribui entre muitos. Com tanta informação disponível, como a gente navega nesse mar de conteúdo sem se perder? Como encontrar o que realmente interessa? Boa pergunta. A abundância de opções, né? Proporcionada pela cauda longa, pode ser overwhelming. E é aí que entram os filtros. Filtros. Você está falando de ferramentas de busca, sistemas de recomendação, curadoria de conteúdo. Isso aí. Essas ferramentas ajudam a gente a navegar na cauda longa, filtrando a informação, né? E direcionando a gente para o conteúdo que mais se alinha aos nossos interesses. Então, em vez de a gente depender só da mídia tradicional para se informar, para se entreter, a gente pode contar com essa inteligência coletiva da internet, com as recomendações de amigos, de especialistas, de algoritmos, que aprendem com os nossos hábitos de consumo. Exatamente. A cauda longa, ela nos empodera, dá mais controle sobre o que a gente consome e permite explorar nichos específicos que nos interessam sem depender só de filtros pré-definidos pela mídia tradicional. É como se a gente tivesse o poder de personalizar a nossa própria experiência de consumo de conteúdo. É isso aí. E falando em filtros, o Anderson, ele destaca o papel dos pós-filtros na era da Cauda-Longa, né? Sim. Os pós-filtros são mecanismos que ajudam a filtrar e organizar a informação depois que ela já foi publicada. Tipo, sistemas de classificação, como estrelas, comentários de usuários, listas de recomendação personalizadas. Exatamente. Diferente dos pré-filtros, como editores, críticos, curadores, que decidem o que vai ser publicado, né? Os pós-filtros dão poder ao público, permitindo que as pessoas avaliem e recomendem o conteúdo. Então os pós-filtros amplificam a voz do público, né? Isso aí. Permitindo que as pessoas compartilhem suas experiências e influenciem as escolhas de outros consumidores. É uma forma de democratizar a crítica. Exatamente. Onde o poder de influenciar o consumo está nas mãos do público. Isso é. E como as empresas podem se adaptar a essa nova realidade? Onde os consumidores têm mais poder. E as recomendações boca a boca se tornam cada vez mais importantes. As empresas precisam entender que, na era da cauda longa, a chave para o sucesso está em oferecer uma grande variedade de produtos. Investir em ferramentas que facilitem a descoberta desses produtos pelos consumidores. E construir uma comunidade engajada em torno da marca. Ou seja, não basta ter um bom produto. Não. Porque torná-lo visível, né? Em meio à abundância de opções. Facilitar a vida do consumidor, cultivar um relacionamento de confiança com o público. Exatamente. Na cauda longa, o marketing se torna mais uma conversa do que uma imposição. É preciso ouvir o público, entender suas necessidades, construir um diálogo autêntico. As empresas precisam se adaptar a essa nova realidade, onde o consumidor tem mais poder de escolha e de influência. Mas e para os consumidores? Como a gente aproveita ao máximo a cauda longa sem se perder nesse mar de opções? É importante sermos mais proativos na busca por informação. Usar os filtros a nosso favor. Explorar nichos específicos que nos interessam. E estar abertos a novas descobertas. Ou seja, a cauda longa nos convida a ser mais curiosos, a explorar novos horizontes e a buscar por experiências mais personalizadas, que atenda aos nossos gostos, aos nossos interesses específicos. Um convite à exploração. E a descoberta de um mundo de possibilidades que antes estavam ocultas. E por falar em descobertas, que tal a gente explorar uns exemplos reais de empresas que souberam usar a cauda longa a seu favor? Bora ler. O Anderson
cita no livro o caso da KitchenAid. A KitchenAid. É fabricante de eletrodomésticos que percebeu o potencial da cauda longa. Ao oferecer uma ampla variedade de cores para os seus produtos, além das cores tradicionais. Cores. Eles uma estratégia inusitada para uma empresa de eletrodomésticos. Sim. Mas a KitchenAid descobriu que, ao disponibilizar online uma paleta de mais de 50 cores para os seus produtos. Nossa. Tipo batedeiras, liquidificadores, eles conseguiram atrair um público que buscava por opções mais personalizadas. Entendi. Além das cores básicas, tipo branco, preto, prata. E qual foi o resultado? A KitchenAid viu suas vendas aumentarem significativamente, com cores inusitadas, tipo tangerina, se tornando campeãs de venda online. Caramba! Essa estratégia inovadora permitiu que a empresa explorasse um nicho de mercado que antes estava oculto, atendendo a demanda por produtos mais personalizados. Interessante. Então, a cauda longa permitiu que a KitchenAid explorasse um nicho de mercado que antes estava oculto, atendendo a demanda por produtos mais personalizados. É um exemplo de como uma empresa tradicional pode se adaptar e prosperar na era da cauda longa. Exatamente. A KitchenAid soube usar a cauda longa a seu favor, oferecendo uma variedade que ia além do que as lojas físicas podiam comportar. E atendendo a um público que buscava por algo diferente do padrão. Que legal. E além da KitchenAid, qual outro exemplo a gente pode citar? A Lego também soube usar a cauda longa de forma brilhante. Lego? Mas Lego não é brinquedo de criança. Mas a Lego percebeu que havia um grande público de adultos. Fãs dos seus produtos que buscavam por peças e kits mais complexos, mais desafiadores. Que não eram encontrados nas lojas de brinquedos tradicionais. Entendi. E como eles exploraram esse nicho de mercado? Eles criaram uma loja online, onde ofereciam uma variedade muito maior de peças e kits, incluindo edições especiais, peças raras, kits temáticos para adultos. Tipo? Star Wars, arquitetura. Legal. E qual foi a resposta do público? A loja online da Lego se tornou um grande sucesso, com as vendas de produtos de nicho superando as expectativas da empresa. Impressionante. A Lego soube identificar e atender um público que estava sendo ignorado pelo mercado tradicional, expandindo seu alcance e aumentando seus lucros. É mais um exemplo de como a cauda longa pode ser utilizada para criar novas oportunidades de mercado. Exatamente. A cauda longa permitiu que a Lego explorasse um novo mercado, atendendo uma demanda que antes não era atendida pelas lojas físicas. A empresa soube usar a internet a seu favor, criando um canal de vendas direto, com um público que antes era difícil de alcançar. E, além do mercado de produtos, como a cauda longa impacta a forma como a gente se conecta e interage uns com os outros? A cauda longa tem um impacto profundo na forma como a gente se conecta e constrói comunidades. Com a internet, podemos encontrar pessoas que compartilham dos mesmos interesses, mesmo que estejam geograficamente distantes. Ou seja, a cauda longa quebra as barreiras geográficas, né? Sim. E nos permite conectar com pessoas que, no passado, seria muito difícil encontrar. Exatamente. Plataformas como fóruns online, grupos de redes sociais, comunidades virtuais dedicadas a nichos específicos, nos permitem conectar com pessoas que compartilham dos mesmos gostos, hobbies, paixões, até mesmo causas. Nossa, isso é incrível. A internet nos permite criar laços com pessoas que no passado a gente jamais teria a oportunidade de conhecer. É verdade. A cauda longa expande as possibilidades de conexão, permitindo que a gente forme comunidades em torno de interesses específicos, independentemente da localização. Mas com a fragmentação da cultura em nichos específicos, será que a gente corre o risco de perder a experiência de uma cultura comum, compartilhada por todos? Essa é uma questão importante. Alguns críticos argumentam que a fragmentação da cultura em nichos pode levar à polarização e à falta de diálogo entre grupos com visões de mundo diferentes. Ou seja, em vez de a gente ter uma cultura comum que nos une, a gente pode acabar vivendo em bolhas, isolados nos nossos próprios nichos, sem contato com outras perspectivas. É uma preocupação válida. É. A cauda longa nos oferece a liberdade de escolher o que consumimos, mas também nos impõe a responsabilidade de buscar por diferentes perspectivas, de sairmos das nossas bolhas, de nos engajarmos em diálogos construtivos com pessoas que pensam diferente da gente. E a cauda longa é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela nos empodera, nos dá mais liberdade de escolha, nos permite explorar a diversidade. Mas, por outro, ela pode nos isolar nos nossos próprios nichos, limitando nossa visão de mundo e dificultando o diálogo com o outro. Exatamente. A cauda longa é um fenômeno complexo, com impactos positivos e negativos. Cabe a nós usarmos essa ferramenta com sabedoria,
buscando por equilíbrio entre a exploração da diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E como a gente encontra esse equilíbrio? Boa pergunta. Como a gente aproveita os benefícios da cauda longa sem cair nas armadilhas da fragmentação e da polarização? Essa é a grande questão. A gente precisa estar conscientes dos desafios da cauda longa e buscar por estratégias que nos permitam navegar nesse novo cenário de forma crítica e responsável. E quais seriam essas estratégias? A gente precisa usar os filtros com discernimento, buscar por fontes de informação confiáveis, cultivar o diálogo com pessoas que pensam diferente da gente e, acima de tudo, estar abertos a novas experiências e perspectivas. Ou seja, a cauda longa nos convida a ser mais do que meros consumidores passivos, né? Ela nos desafia a ser cidadãos engajados, críticos e responsáveis, capazes de navegar na complexidade do mundo contemporâneo. Exatamente. De forma ética e construtiva. Isso aí. E falando em escolhas, a cauda longa nos coloca diante de uma infinidade de opções, né? Que pode ser paralisante para algumas pessoas. Como lidar com essa abundância de escolhas sem ficar sobrecarregado? Essa é uma questão que muitos de nós enfrentamos na era da cauda longa. A abundância de opções pode gerar ansiedade, indecisão. Por isso é importante a gente desenvolver estratégias para lidar com essa nova realidade. E quais seriam essas estratégias? A gente pode começar definindo critérios claros para as nossas escolhas, buscar por recomendações de pessoas em quem a gente confia, experimentar coisas novas sem medo de errar. E, acima de tudo, aprender a lidar com a frustração de não poder experimentar tudo. Ou seja, a cauda longa nos convida a ser mais conscientes dos nossos gostos, das nossas preferências, a buscar por informações relevantes para as nossas decisões e a aceitar que, em um mundo de infinitas possibilidades, a escolha sempre vai implicar em renúncias. Exatamente. A cauda longa nos liberta da ditadura do sucesso imposta pela mídia tradicional. Mas também nos impõe a responsabilidade de fazer escolhas conscientes e de lidar com as consequências dessas escolhas. É como a gente pode ter certeza de estar fazendo as melhores escolhas, em meio a tanta informação, tantas opções. Não existe uma fórmula mágica para fazer as melhores escolhas, né? Porque o que é melhor para uma pessoa pode não ser o melhor para outra. É verdade? O importante é a gente buscar por informação de qualidade, refletir sobre nossos valores, prioridades. E estar abertos a rever nossas decisões ao longo do caminho. Ou seja, a cauda longa nos convida a ser mais do que consumidores passivos. Ela nos desafia a ser agentes ativos das nossas próprias vidas, capazes de fazer escolhas conscientes, de buscar por conhecimento e de construir um futuro que reflita os nossos valores. E aspirações. E falando em sabedoria, o Anderson, ele menciona no livro a importância da gente repensar a forma como a gente valoriza os produtos e os criadores na era da cauda longa, né? Sim. Na cauda longa, o valor de um produto ou de um criador, ele não se mede só pelo sucesso comercial, mas também pela relevância dele para um nicho específico de mercado. Ou seja, um produto que vende pouco, mas que atende às necessidades de um grupo específico de consumidores, pode ter tanto valor quanto um produto que vende milhões, mas que agrada um público mais amplo. Exatamente. A cauda longa nos convida a repensar a forma como a gente mede o sucesso, valorizando a diversidade e a relevância para nichos específicos, em vez de só focar em números absolutos de venda. E como essa mudança de perspectiva impacta a forma como os criadores produzem e distribuem os seus trabalhos? A cauda longa permite que os criadores se conectem diretamente com seu público, sem depender de intermediários tradicionais, como editoras, gravadoras, emissoras de TV. Ou seja, os criadores têm mais liberdade para criar. E para distribuir seus trabalhos? Sim. Sem depender da aprovação de filtros pré-definidos pela indústria. Exatamente. A cauda longa democratiza a produção e a distribuição de conteúdo, permitindo que os criadores encontrem o seu público e construam uma base de fãs, sem depender de intermediários tradicionais. E como os criadores se sustentam financeiramente nesse novo modelo? Onde a venda de produtos físicos se torna menos relevante. Existem diversos modelos de negócio que os criadores podem explorar na cauda longa, como a venda de produtos digitais, a oferta de serviços personalizados, a monetização de conteúdo online e o financiamento coletivo. Ou seja, a cauda longa desafia os criadores a serem mais criativos, mais inovadores na forma como eles se conectam com o seu público e geram receita com seus trabalhos. Exatamente. A cauda longa exige que os criadores pensem fora da caixa, explorando
novas formas de gerar valor para o seu público e de se sustentar financeiramente no mercado cada vez mais competitivo e fragmentado. E falando em mercado competitivo, como as pequenas empresas podem competir com grandes corporações na era da cauda longa? As pequenas empresas têm uma grande vantagem na cauda longa. Qual? A capacidade de se conectar de forma mais próxima com o seu público, de oferecer produtos e serviços mais personalizados e de se adaptar às mudanças do mercado com mais agilidade. Ou seja, as pequenas empresas podem usar a cauda longa a seu favor. Sim. Focando em nichos específicos de mercado, construindo um relacionamento de confiança com seus clientes. E oferecendo uma experiência de compra mais personalizada. Exatamente. A cauda longa nivela o campo de jogo, permitindo que as pequenas empresas compitam com grandes corporações de forma mais justa, mais equilibrada. E falando em equilíbrio, como encontrar o ponto ideal entre a exploração da cauda longa e a necessidade de manter uma cultura comum que nos una como sociedade? Essa é a grande questão. A gente precisa buscar um equilíbrio entre a liberdade de escolha individual e a responsabilidade social, entre a exploração da diversidade e a construção de um senso de comunidade. Ou seja, a cauda longa nos convida a ser mais conscientes do impacto das nossas escolhas, né? Tanto individualmente quanto coletivamente. Exatamente. A cauda longa nos coloca diante de um desafio: construir um futuro mais justo, diverso e democrático, onde a liberdade de escolha individual se traduza num bem comum para toda a sociedade. É isso aí. A cauda longa tem o potencial de dar mais poder aos cidadãos, tornando a democracia mais participativa, transparente e responsiva às demandas da sociedade. É realmente incrível como a cauda longa impacta tantos aspectos das nossas vidas, né? Da cultura, política, do consumo à produção. Mas será que essa mudança também afeta a forma como a mídia representa a diversidade da sociedade? Com certeza. A cauda longa pode contribuir para uma representação mais justa e plural na mídia, dando voz a grupos que antes eram marginalizados ou invisibilizados. Ou seja, a cauda longa pode ajudar a romper com os estereótipos e as narrativas dominantes, criando uma mídia mais diversa, inclusiva e representativa da complexidade da sociedade. Exatamente. A cauda longa oferece uma plataforma para a diversidade de vozes e perspectivas, abrindo espaço para narrativas que antes não encontravam lugar na mídia tradicional. E falando em pluralidade de vozes, como a cauda longa, impacta a forma como as diferentes culturas se relacionam e interagem entre si. A cauda longa pode promover o diálogo intercultural, facilitando a troca de ideias, experiências e conhecimentos entre diferentes culturas. Ou seja, a cauda longa, ao conectar pessoas de diferentes culturas e origens, pode contribuir para a construção de um mundo mais tolerante, respeitoso e pacífico, onde as diferentes culturas possam conviver e aprender umas com as outras. Exatamente. A cauda longa quebra barreiras geográficas e culturais, abrindo espaço para o diálogo e a compreensão mútua entre os povos. E falando em compreensão mútua, como a cauda longa impacta a forma como nos relacionamos com o conhecimento. A cauda longa democratiza o acesso ao conhecimento, tornando mais disponível, acessível e personalizado para todos. Imagine um mundo onde o conhecimento não está mais restrito a bibliotecas e universidades, mas disponível a qualquer pessoa com acesso à internet. Ou seja, a cauda longa pode nos ajudar a romper com o modelo tradicional de educação, onde o conhecimento é transmitido de forma vertical por especialistas, e criar um modelo mais horizontal, onde o conhecimento é construído de forma colaborativa e personalizada. Exatamente. A cauda longa nos empodera como aprendizes, nos dando mais autonomia e controle sobre o processo de aprendizagem e nos permitindo explorar a vastidão do conhecimento humano de forma mais livre e criativa. É realmente fascinante como a cauda longa está transformando a forma como aprendemos e acessamos o conhecimento. Mas será que essa mudança também está impactando a forma como a ciência é produzida? Sim. A cauda longa pode acelerar o progresso científico, permitindo que cientistas de diferentes áreas e países colaborem entre si de forma mais eficiente e compartilhem suas descobertas de forma mais rápida. Ou seja, a cauda longa, ao conectar cientistas de diferentes partes do mundo, pode ajudar a romper com as barreiras geográficas e disciplinares, criando um ambiente mais colaborativo e inovador para a produção científica. Exatamente. A cauda longa facilita a colaboração entre cientistas, a troca de informações e a disseminação de novas descobertas, acelerando o avanço do conhecimento científico. O Anderson destaca no livro um exemplo interessante que ilustra essa mudança, o caso de um astrônomo amador que fez uma descoberta surpreendente. Sim. O livro conta a história de Ian Shelton, um astrônomo amador que, utilizando um telescópio relativamente modesto, conseguiu observar uma supernova que passou despercebida por astrônomos profissionais. Essa descoberta demonstra como a cauda longa, ao democratizar o acesso à informação e as ferramentas, permite que pessoas comuns contribuam para o avanço do conhecimento científico, desafiando o modelo tradicional onde a ciência era restrita a universidades e instituições de pesquisa.
Com certeza. A internet e as tecnologias digitais estão permitindo que pessoas comuns contribuam para o avanço do conhecimento em diversas áreas da ciência, a educação, da cultura, a arte. É um novo mundo de possibilidades se abrindo diante de nós. Mas como tudo na vida, a cauda longa também apresenta seus desafios, não é? No livro, Anderson menciona alguns desafios que precisamos enfrentar para aproveitar ao máximo as oportunidades e minimizar os riscos da cauda longa. Sim, o Anderson nos alerta para alguns desafios importantes. Um deles é a necessidade de lidar com a sobrecarga de informação. Com tanta informação disponível, pode ser difícil filtrar o que é relevante e encontrar o que realmente nos interessa. É verdade. A abundância de opções pode ser paralisante, nos levando a procrastinar decisões ou a fazer escolhas impulsivas baseadas em informações superficiais. Outro desafio é a dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade em meio à abundância de opções. Com a democratização da produção de conteúdo, nem tudo que é publicado na internet é confiável ou de boa qualidade. É preciso ter senso crítico para avaliar as fontes de informação e discernir o que é verdadeiro do que é falso, o que é relevante do que é irrelevante. E como podemos enfrentar esses desafios? Como podemos navegar nesse mar de informações de forma crítica e consciente? Precisamos desenvolver habilidades de pesquisa, de curadoria de conteúdo, de análise crítica e de tomada de decisão. Precisamos aprender a filtrar a informação, a buscar por fontes confiáveis e avaliar a qualidade do conteúdo que consumimos. Ou seja, a cauda longa exige que sejamos mais do que meros consumidores passivos de informação. Ela nos desafia a sermos mais críticos, mais conscientes e mais responsáveis na forma como consumimos informação. Exatamente. A cauda longa nos convida a sermos protagonistas do nosso próprio processo de aprendizagem, a buscarmos a informação de forma ativa e crítica, a questionarmos as fontes e a construirmos nosso próprio conhecimento. Mas apesar dos desafios, a cauda longa também nos oferece um leque de oportunidades incrível, não é? Sem dúvida. A cauda longa nos dá acesso a uma infinidade de produtos, serviços, informações e experiências que jamais teríamos acesso no passado. É como se a internet tivesse aberto as portas para um mundo de infinitas possibilidades, permitindo que exploremos nossos interesses, descobramos novos talentos, aprendamos coisas novas e nos conectemos com pessoas que compartilham das mesmas paixões. Exatamente. A cauda longa expande nossos horizontes, nos permite explorar a diversidade do mundo e viver uma vida mais rica e gratificante. Um convite à descoberta, à exploração e à construção de uma vida mais autêntica e significativa. E falando em construir uma vida mais autêntica e significativa, o Anderson argumenta que a cauda longa também está mudando a forma como o trabalho é visto e realizado. Sim, a cauda longa está criando novas oportunidades de trabalho, permitindo que as pessoas trabalhem de forma mais flexível, autônoma e criativa. Muitas pessoas estão deixando de lado o modelo tradicional de trabalho que se baseava em empregos fixos e em horários rígidos para trabalhar de forma autônoma, como freelancers, consultores ou empreendedores. Exatamente. A cauda longa está democratizando o acesso ao trabalho, permitindo que as pessoas trabalhem em projetos que as inspirem, que estejam alinhados com seus valores e que lhes permitam ter mais liberdade e flexibilidade. É um convite para construir uma carreira que faça sentido, que seja gratificante e que permita conciliar trabalho com outras áreas da vida. E como as pessoas podem se preparar para esse novo mercado de trabalho onde a cauda longa é a regra? Quais habilidades são mais valorizadas nesse novo cenário? As pessoas precisam desenvolver habilidades que sejam valorizadas nesse novo mercado de trabalho, como a capacidade de trabalhar em equipe, de se comunicar de forma eficaz, de ser criativo, de resolver problemas, de se adaptar a novas tecnologias e de aprender continuamente. Ou seja, a cauda longa exige que as pessoas sejam mais proativas, mais flexíveis e mais adaptáveis às mudanças do mercado de trabalho. É um convite para sermos protagonistas de nossas carreiras, buscando por oportunidades que nos motivem e desenvolvendo as habilidades necessárias para ter sucesso. Exatamente. A cauda longa nos desafia a sermos donos de nossas próprias carreiras, a buscar por oportunidades que nos motivem e a desenvolver as habilidades que nos permitirão ter sucesso nesse novo mercado de trabalho. É um convite para a autonomia, para a criatividade, para a construção de uma carreira que seja ao mesmo tempo desafiadora e gratificante. Para finalizar a nossa conversa de hoje, gostaria de perguntar: o que podemos dizer sobre o futuro da cauda longa? O que podemos esperar desse fenômeno que está transformando o mundo de forma tão profunda? A cauda longa é um processo em constante evolução que está mudando o mundo de forma profunda e irreversível. É impossível prever com certeza o que o futuro nos reserva, mas podemos ter certeza de que a cauda longa continuará a influenciar a forma como vivemos, trabalhamos, aprendemos, nos relacionamos, nos divertimos, nos informamos, nos expressamos e nos conectamos com o mundo. Ou seja, a cauda longa é um convite para aventura, para descoberta, para inovação e para transformação. É um convite para construirmos juntos um futuro melhor para todos, um futuro mais justo, mais próspero, mais sustentável e mais feliz. Exatamente. A cauda longa nos desafia a sermos mais curiosos, mais criativos, mais colaborativos e mais conscientes do nosso papel na construção de um futuro melhor para todos. É um convite para sermos protagonistas da mudança, para construirmos o futuro que queremos. Isso aí.
A cauda longa nos desafia a sermos mais curiosos, mais criativos, mais colaborativos e mais conscientes do nosso papel na construção de um futuro melhor para todos. É um convite para sermos protagonistas da mudança, para construirmos o futuro que queremos. Mas pensando de forma prática, como essa mudança impacta as empresas. Principalmente em relação à gestão de estoque, né? No passado, a lógica era ter um estoque limitado, focando nos produtos de alta rotatividade. E a cauda longa quebra essa lógica tradicional. Com a internet, as empresas podem ter um estoque virtualmente ilimitado, oferecendo uma variedade muito maior de produtos mesmo, aqueles com baixa demanda individual. Imagina o impacto disso para os consumidores. É como se as empresas pudessem ter uma loja infinita sem as limitações físicas do espaço de armazenamento. Exatamente. Nossa. Isso abre um leque enorme de possibilidades, né? Permitindo que as empresas atendam a nichos específicos de mercado, oferecendo produtos que antes não seriam economicamente viáveis de se ter em estoque. É isso aí. A cauda longa permite que as empresas explorem a demanda agregada de produtos de nicho, que em conjunto podem representar um mercado tão grande quanto dos produtos de massa. Mas gerenciar um estoque tão grande e diversificado deve ser um desafio, e tanto, né? A logística, o controle e a organização. Imagino que as empresas precisam de ferramentas e estratégias específicas para lidar com essa complexidade. Com certeza. As empresas precisam investir em tecnologias que permitam gerenciar esse estoque de forma eficiente, automatizando processos, otimizando a logística e integrando seus sistemas online e offline. É um desafio, mas também uma oportunidade para se tornarem mais eficientes e competitivas. E a cauda longa impacta também a forma como as empresas pensam sobre a produção, né? Afinal, produzir para o mercado de massa é bem diferente de produzir para nichos específicos. Totalmente. A cauda longa favorece a produção sob demanda, onde os produtos são fabricados apenas quando há um pedido. Faz sentido. Isso reduz o desperdício, otimiza os recursos e permite a personalização em massa, atendendo às necessidades específicas de cada cliente. É fascinante como a tecnologia está transformando a forma como a gente produz e consome. A cauda longa, aliada à produção sob demanda, permite que as empresas ofereçam produtos mais personalizados, inovadores e de maior valor agregado, sem a necessidade de produção em massa e os riscos de estoques encalhados. Com certeza, essa mudança representa um enorme avanço, permitindo que as empresas se concentrem em atender às necessidades específicas de cada cliente, oferecendo produtos e serviços personalizados de alta qualidade. E como a cauda longa impacta a forma como as empresas se comunicam com seus clientes? No passado, o marketing de massa era a estratégia dominante, mas será que essa abordagem ainda funciona na era da cauda longa? A cauda longa exige uma mudança de paradigma no marketing. As empresas precisam se comunicar com seus clientes de forma mais personalizada e segmentada, utilizando canais digitais como e-mail marketing, redes sociais e anúncios online para alcançar nichos específicos de mercado. Ou seja, as empresas precisam deixar de lado o marketing de massa, que se baseava em atingir o maior número de pessoas possível com a mesma mensagem, para adotar um marketing mais direcionado, que se concentre em alcançar as pessoas certas com a mensagem certa. Exatamente. Na era da cauda longa, o sucesso do marketing depende da capacidade da empresa de segmentar seu público, personalizar a mensagem e utilizar os canais de comunicação adequados para alcançar cada nicho de mercado. E isso exige que as empresas conheçam profundamente seus clientes, seus interesses, suas necessidades e seus hábitos de consumo, para que possam se comunicar com eles de forma mais eficaz e construir um relacionamento de longo prazo. Com certeza. Construir um relacionamento de confiança com os clientes é fundamental na era da cauda longa. As empresas precisam ser transparentes, autênticas e se conectar com seus clientes de forma genuína, criando uma comunidade em torno de sua marca. O Anderson argumenta que a cauda longa está mudando a forma como as empresas construem seus relacionamentos com os clientes. Não é. É como se as empresas precisassem deixar de ver os clientes como meros compradores de produtos e serviços para enxergá-los como parceiros. Exatamente. A cauda longa favorece a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes baseados na confiança, na transparência e na reciprocidade. É uma mudança de paradigma onde o foco se desloca da transação para o relacionamento. Isso significa que as empresas precisam investir no atendimento de excelência, ouvir atentamente seus clientes, responder às suas dúvidas e solicitações de forma rápida e eficiente e se esforçar para criar uma comunidade em torno de sua marca. Com certeza. Na era da cauda longa, o cliente está no centro de tudo. As empresas precisam se adaptar a essa nova realidade, colocando o cliente em primeiro lugar e construindo um relacionamento de longo prazo baseado na confiança e na reciprocidade. Mas a cauda longa também apresenta desafios para os consumidores, não é? Afinal, navegar nesse mar de opções com tanta informação disponível pode ser uma tarefa complexa e desafiadora. Sim. O Anderson menciona no livro alguns desafios que os consumidores enfrentam na era da cauda longa. Um dos principais desafios é a sobrecarga de informação. Com tanta informação disponível, pode ser difícil filtrar o que é relevante e encontrar o que realmente nos interessa. É verdade. É como se a gente estivesse em um supermercado gigante com prateleiras infinitas cheias de produtos de todos os tipos.
Pode ser difícil escolher o que comprar, o que ler, o que assistir, o que ouvir. A abundância de opções pode ser paralisante. Exatamente. E essa sobrecarga de informação pode nos levar a fazer escolhas impulsivas baseadas em informações superficiais ou a procrastinar decisões por medo de fazer a escolha errada. Outro desafio que o Anderson menciona é a dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade em meio à abundância de opções. Nem tudo que é publicado na internet é confiável ou de boa qualidade. Com certeza. A democratização da produção de conteúdo proporcionada pela internet tem seus benefícios, mas também seus desafios. É preciso ter senso crítico para avaliar as fontes de informação e discernir o que é verdadeiro do que é falso, o que é relevante do que é irrelevante. E como podemos, como consumidores, enfrentar esses desafios? Como podemos navegar nesse mar de informações de forma crítica e consciente sem nos perdermos ou nos sentirmos sobrecarregados? Precisamos desenvolver a habilidade de pesquisa, de curadoria, de conteúdo, de análise crítica e de tomada de decisão. Precisamos aprender a filtrar informação, a buscar por fontes confiáveis, a avaliar a qualidade do conteúdo que consumimos e a tomar decisões conscientes baseadas em informações relevantes e confiáveis. Ou seja, a Cauda Longa nos convida a sermos mais do que meros consumidores passivos de informação. Ela nos desafia a sermos mais críticos, mais conscientes e mais responsáveis na forma como consumimos informação, como interagimos com o mundo e como construímos nosso próprio conhecimento. Exatamente. A Cauda Longa é um convite para sermos protagonistas de nossas vidas, para assumirmos o controle de nossas escolhas, para buscarmos o que nos interessa e para construirmos o futuro que queremos. E com essa mensagem inspiradora, encerramos nossa imersão no fascinante mundo da Cauda Longa. Espero que você tenha apreciado a jornada e que as ideias e reflexões compartilhadas hoje te inspirem a explorar, descobrir e criar. Valeu!